Olá, eu sou a aluna Marcela, do curso de Zootecnia do segundo período, aluna do curso de Física Básica. Eu falarei agora, nesse primeiro momento, sobre máquinas simples, polias fixas, imóveis e também alavancas. O que são as máquinas simples? A gente vai descobrir como elas são denominadas, né? As máquinas simples foram denominadas de máquinas simples, pois elas são constituídas por uma peça, ou seja, ela é capaz de executar uma tarefa que exige muita força, tais como a alavanca, a mola, o plano, o parafuso e a engrenagem. Principalmente a alavanca é bastante usada, né? E elas diminuem a força, né, humana, porque às vezes a pessoa ia usar uma força muito grande para executar determinada tarefa e as máquinas simples irá ajudar. Nesse primeiro momento, iremos falar sobre a polia móvel. O que é a polia móvel? Qual que é a função da polia móvel? A polia móvel tem a função de facilitar as tarefas, ou seja, ela reduz o peso pela metade, ou seja, então ela ajuda bastante a executar muitas tarefas. E aonde ela pode ser aplicada? Ela é utilizada em oficinas, para erguer carro, né? Porque muitas das vezes o motor do carro, muitas das vezes não, o motor do carro é muito pesado. Pelo que eu pesquisei, o motor do carro chega a pesar até 900 quilos, dependendo. Às vezes é um caminhão, pode pesar bem mais que isso. Ou seja, para o mecânico vai facilitar bastante a alavanca, porque é meio que impossível uma pessoa erguer um motor, né, de um carro. Então, a poliamóvel ajuda. E também a gente não pode esquecer que as construções civis são muito usadas, a polia móvel. Ela é muito útil, porque lá ela levanta os materiais de diversos níveis, principalmente naqueles prédios, né? Porque muitas das vezes é complicado para a pessoa ir lá buscar um material e o polia móvel faz essa função. Esse daqui é um exemplo de uma polia móvel, executando a sua força, né? Reduzindo a sua força pela metade. E as polias fixas? O que é a polia fixa? A polia fixa é aquela que muda a direção e muda o sentido da força. Ela não vai mudar o peso, mas ela vai mudar a direção e também o sentido da força. E aonde ela é aplicada? Ela é aplicada bastante na suspensão de objetos, uma vez que ela ia facilitar o esforço que seria feito, né? E ela faz essa função de ajudar na suspensão. De erguer uma pedra, de erguer alguma coisa, ela vai ajudar muito. E as engrenagens? Ela é elementos de máquina, também pode ser chamada de rodas dentadas, ela transmite força e rotação de um eixo para o outro componente em um sistema de transmissão de movimento. E a função das engrenagens? Ela tem a função de transmitir movimentos e também cargas que seriam muito elevadas entre os seus eixos que não se cruzam. Ela é bastante usada no segmento da indústria também. Ela é muito comum e principalmente na indústria automobilística, né, que ela é bastante utilizada. Independente de ser câmbio manual ou automático, o sistema de transmissão se refere ao conjunto de engrenagens. Então, ela é muito importante, que ela trabalha junto com as polias e com os eixos, que eles é responsável de levar energia para o motor e para as rodas do carro, a fim de promover o deslocamento. E a engrenagem, ela funciona através do atrito dos seus dentes como segunda engrenagem. Ela tem um objetivo, ela pode transmitir potência para uma determinada máquina através de ligação entre seus eixos e ela promove velocidade de rotação e torque a esse processo. Falaremos, e agora, para melhor. Esse daqui é um exemplo de engrenagem, né? Com os seus dentes, e ela trabalha todas juntas, em função com as polias também. E para melhor fixar o conteúdo, iremos fazer faremos um problema. Um motor de 900 kg será levantado por meio de 4 roldanas móveis. Determine a força que será feita por uma pessoa ao puxar a corda e elevar o motor com velocidade constante. Teremos que adotar a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo. E é isso, a gente vai fazer esse problema
para melhor fixar o conteúdo, para não restar dúvida. Como foi mostrado, agora, nesse primeiro momento, iremos fazer um problema. Irei ler ele e irei anotar os dados aqui no caderno com vocês. No problema, o que ele fala? Que um motor de 900 kg vai ser levantado por meio de 4 roldanas móveis. E eu peço para vocês determinar a força que será feita por uma pessoa ao puxar a corda e elevar o motor com a velocidade constante. E aí, eu dei o dado para vocês adotarem a aceleração da gravidade como 10. O peso do motor, ele é determinado pelo produto da massa, ou seja, pelo valor da aceleração. Então, como a gente vai fazer? Vamos montar os nossos dados primeiro, né? Irei anotar aqui com vocês. O P, que é igual M vezes G, que é igual. Vamos colocar aqui embaixo para ficar melhor. O P é igual a quanto que é a massa, quanto que é a nossa massa. Iremos ver, vamos voltar lá no problema e ver quanto que é a nossa massa? A nossa massa é de 900 quilos. Então, muito bem, vamos anotar a massa de 900 quilos. E a nossa gravidade? Quanto que fala que é a nossa gravidade? 10, né? Isso mesmo, 10. A nossa gravidade é de 10. E agora, vamos calcular o nosso valor? 900 vezes 10, quanto que é? Acrescentando mais um zero do 10, 9.000. Irei anotar aqui para vocês. 9.000, muito bem. Está pronto? Não. E agora ele pergunta a força que será necessária para levantar a rocha. Ou seja, aquela força que vai depender das roldanas, do número de roldanas móveis, né? Vamos lá? Então, a gente tem que pôr o F, muito bem. O P, né, que é o peso da rocha. E a fórmula que é a 2N, que é aqui, que vai ser F. Qual que é o nosso F? Aqui em cima, que foi de 9.000. 9.000, muito bem. E aqui, e embaixo, esse 2AN, o N é o número de roldanas. E quantas roldanas nós utilizamos? Foi 4, né? Que ele explicou que foi para subir. Então, 2 a 4. Então, aqui, os 9.000, muito bem. E aqui, 2 a 4, quanto que dá? 16. Agora, vamos, o F é igual a quanto? Iremos dividir 9.000 por 16. O nosso resultado final é de 562,25. Então, vamos anotar aqui, 562,25. Esse foi o nosso problema resolvido de polias móveis. Falaremos agora sobre alavancas e os seus tipos. O que são as alavancas? Elas são máquinas simples, elas têm a função de multiplicar a força que é aplicada a um corpo ou um objeto. São coisas que estão presentes, as alavancas, algumas presentes no nosso dia a dia. E elas também são apoiadas em um ponto fixo. As alavancas existem 3 tipos: as interfixas, as interresistentes ou interpotente. A interpotente, o que ela é? Nada mais quando a força P, a força potente, é aplicada sobre a força R, a força resistente, e no ponto de apoio, que é o ponto A. Um exemplo disso são as pinças, o cortador de unha e os rachis, que são bem presentes no dia a dia. Creio eu que todo mundo tem uma pinça, um cortador em casa. E também temos a alavanca interfixa, ou seja,
é quando o ponto de apoio está situado entre pontos de aplicação de força e o objeto a ser movimentado. Os exemplos disso são a tesoura, o alicate, a gangorra. A gangorra é um exemplo bem fixo, né? Ela tem um ponto, o ponto do meio dela é fixo, mas as outras partes não. E a alavanca interresistente é aquela que a força resistente, que é a força R, está entre a aplicação da força P e o ponto de apoio A, que é um exemplo bem claro disso, é um carrinho de mão, né? O carrinho de mão, muita gente tem em casa, bastante utilizado em construções também. E a função dela? Ela tem a função de executar o trabalho, porque imagina o quão seria difícil a gente fazer o trabalho de cortar uma unha sem o cortador de unha. Seria impossível, né? Ou seja, e as máquinas simples veio para isso. São algumas máquinas que não necessitam de motor, né? Então, e ela executa o trabalho de forma bem fácil e facilita para todo mundo. E também temos o torque. O que é o torque? É a tendência que a força tem de rotacionar um corpo sobre o qual ela é aplicada. Ou seja, o torque é perpendicular ao plano formado pelos vetores de força e raio. E onde ele aplica? Ele é resultante de uma força aplicada em um determinado braço de alavanca. Além do mais, o torque ele pode ser estático ou dinâmico. Ou seja, um torque estático é aquele que não produz aceleração angular. Ou seja, alguém empurrando a porta trancada, ele está aplicando um torque estático sobre a porta. Pois se a porta não está rotacionando, apesar das dobradiças e da força aplicada. Ou seja, e tem muitas perguntas. Qual o melhor torque? É uma medida de força do motor, qual o maior torque. Quanto maior o torque, melhor, ou seja, ele vai responder às acelerações. Ou seja, o torque é muito importante, não na escolha só de veículos leves, mas também de caminhões. Ele é muito importante. E uma curiosidade, o torque foi descobrido por Arquimedes. Ele que descobriu o torque. Faremos a seguir um exercício de fixação. Para levantar uma pedra de 200 kg, emprega-se uma alavanca de 1,50 de 1,50 m. O ponto de aplicação e o ponto de apoio distante de 0,30. Qual a força que se deve aplicar nas extremidades da alavanca? Faremos esse exercício para fixar melhor o nosso conteúdo de alavancas. Nesse exato momento, iremos resolver o problema 2, que é o problema de alavanca. O que eu falo lá? Que para levantar uma pedra de 200 kg é empregada uma alavanca de 1,50. Ou seja, o ponto de aplicação e o apoio distante é de 0,30 metros. 0,30. Qual a força que se deve aplicar na extremidade da alavanca para erguer a pedra? Vamos lá. Nesse primeiro momento, a gente anota a fórmula, que é UB vezes P vezes FP vezes o B e o R, né? Nesse primeiro momento. Então, que a gente tem lá 1 vezes 20 vezes a força peso, que é igual a 0,30 vezes. Quanto que vale a pedra o quilo? 200 quilos. A gente coloca 1,20 vezes a força peso, que é igual a quanto? Vamos descobrir? Aqui, gente, não é 200, é 2.000. E 2.000 vezes 0,30 dá 600. 600, tá aqui anotado, né? E agora a força-peso a gente passa para o lado de cá e coloca 600 dividido por 1,20.
E agora, nesse exato momento, a gente vai fazer a conta aqui, 601,20, que é igual a 500N. Ou seja, descobrimos o que precisamos. Qual a força que foi aplicada? A força foi de 500N, a força que foi aplicada. Está aqui o problema. O problema, como que eu cheguei nesse resultado? Usei todas as fórmulas que foram aplicadas e o 600, ele estava de cá, passou de lá do sinal de igual e ele passou dividindo, que ele passou 600 dividindo por 1,20, que deu 500N. Essa foi a força que foi aplicada na extremidade para conseguir erguer. Esse foi o nosso problema de hoje.